Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos essa manhã, termos o privilégio de ouvir a Tua palavra, Pai. É isso que nós mais desejamos agora, dar ouvidos à Tua voz, que é aquilo que precisamos, Pai. Não a palavra dos homens, as doutrinas humanas, as filosofias do mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, a palavra que liberta, a palavra da verdade, Pai, que repreende todo engano, que esta palavra seja ouvida por todos nós esta manhã. E eu te peço, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Dá-me a unção do Teu Espírito para que eu seja capacitado a ministrar a Tua palavra e esta palavra cumpra os Teus propósitos na vida de cada um. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, essa palavra do apóstolo Paulo tem como destaque o versículo número 2. Talvez você já tenha ouvido, já tenha lido, já tenha falado a respeito desse versículo, em que Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo nos dizendo que, como cristãos, devemos levar as cargas uns dos outros. Mas será que a gente entende exatamente o que ele quer dizer com essa palavra? Amados, como já disse aqui em algumas mensagens, em alguns cursos até que eu já ministrei na igreja sobre interpretação da Bíblia, para nós interpretarmos a palavra de Deus, nós precisamos olhar o versículo no seu contexto. O contexto é aquilo que está antes, aquilo que está depois, o local das Escrituras em que ele se encontra é o contexto imediato, e também um contexto mais amplo, que é a concordância com o resto da palavra de Deus como um todo. Então, nós precisamos interpretar a Bíblia dessa forma. E eu já vi gente interpretando mal esse versículo, levai as cargas uns dos outros. Bom, uma forma de interpretar errado é que eu preciso pegar você no colo. Talvez eu consiga, agora você me pegar no colo vai ser difícil, hein? Então, a gente pode pensar de forma errada a respeito disso, de que para que eu leve a sua carga, eu tenho que, de alguma forma, sustentar você ou suportar você. E eu já vi pessoas interpretando isso de forma muito errada, até querendo dizer que levar a carga do outro é eu me tornar quase que responsável pela sua vida, pelos seus problemas, né? Eu ter que sustentar você financeiramente. E veja, a Bíblia nos estimula a caridade, a Bíblia nos estimula a ajuda mútua, né? Se a gente vê algum irmão passando necessidade, a gente deve ajudar, mas levar as cargas uns dos outros não tem o sentido de nós sustentarmos alguém financeiramente. Muito pelo contrário, até porque às vezes as pessoas se metem em problemas pela sua própria irresponsabilidade. Existem pessoas que realmente têm necessidades financeiras porque não é por irresponsabilidade, porque o mundo, a vida, a conduziu dessa forma e ela passa uma crise, uma falta de emprego, uma carestia, um problema, como acontece, mas há outros, queridos, e aí esses são a maioria, pessoas passam problemas financeiros só porque não sabem administrar a sua vida. E a causa principal é gastam mais do que ganham. Você conhece essa causa, né? Quem gasta mais do que ganha, certamente vai passar problemas financeiros. E depois não queira colocar isso na minha carga, porque eu não vou ajudar com nenhum centavo. Eu vou, pelo contrário, empurrar você mais para baixo. Tá? Para você tomar vergonha e parar de gastar mais do que você ganha. Até porque eu não faço isso. Então você, às vezes, como uma pessoa equilibrada, né, que trabalha, que poupa, que é comedido nos seus gastos, ou que gasta sempre abaixo do que você ganha, depois vai se sentir responsável por alguém irresponsável.
Isso realmente não tem sentido, mas eu estou dizendo isso porque eu já vi pessoas interpretando dessa maneira este versículo. Mas do que esse versículo realmente está falando? E certamente não é sobre isso que eu disse agora, porque veja o próprio contexto, logo no versículo 4, olha o que diz Paulo: mas prove cada um o seu labor. Labor quer dizer o quê? Trabalho. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha, parece uma contradição. No versículo 2 ele diz, leve a carga do outro. Depois no versículo 5 ele diz, cada um leve o seu fardo, cada um leve a sua carga. Por quê? Ele está falando de coisas totalmente diferentes. No que diz respeito à sua vida financeira, cada um faça o seu trabalho, cada um trabalhe com suas próprias mãos, como Paulo sempre ensinou. Quem não quer trabalhar também não coma. Paulo ensinou dessa maneira, não foi, queridos? Então, ele está dizendo, nesse aspecto, cada um leve o seu fardo. Cada um de nós tem um fardo, e esse fardo foi dado por Deus, e é justo que a gente se empenhe para cada um lidar com a sua vida nesse sentido. Mas logo antes ele fala, leve a carga do outro, leve a carga do seu irmão. A que ele está se referindo, então? O próprio contexto vai mostrar. Amados, a gente precisa entender esse versículo, ele é muito importante para o crescimento da igreja, para o estabelecimento dos nossos relacionamentos, porque a gente costuma dizer que a igreja ela é um lugar de cura. Você acredita nisso? Eu acredito que a igreja é um lugar de cura. Mas se a igreja é um lugar de cura, significa que também é um lugar onde há muitos doentes. Ou não? Ora, se ela é um lugar de cura, é porque há doentes nela que vão ali para se curar. É como o hospital. O hospital é um lugar de cura. Mas quando você entra no hospital, o que você encontra lá? Só doentes. Ninguém vai no hospital se não tiver doente, né? Então você vai por uma doença e lá você busca encontrar a sua cura. E na igreja isso também se repete constantemente. Então há um lugar onde há muitos doentes, mas há um lugar onde esses doentes, em sua maioria, são curados, e eu acredito nisso. Só que a maior doença que nós podemos ter na nossa vida, ela se chama pecado. A maior doença que você pode enfrentar não é Covid-19, não é câncer, não é aneurisma, não. A maior doença que o homem enfrenta é o pecado. E é sobre isto que esse texto trata. A doença do pecado, que é a origem, de fato, de todos os males da humanidade. Os males todos entraram no mundo por causa do pecado. Só que a Bíblia diz que Jesus veio resolver esse problema. Veio resolver o problema do pecado. Veio tratar dessa doença e nos dar a cura. Então, a origem dos males está estabelecida no pecado. Antes do pecado, o homem vivia no paraíso, e agora a terra não se parece mais com um paraíso, porque o pecado entrou no mundo e trouxe as suas doenças, as suas consequências. Então, de fato, essa é a maior doença que o homem pode ter, porque caso não seja curado, enfrentará a morte, mas não a morte física, e sim a morte eterna, a separação eterna de Deus, como diz a própria Bíblia. Então, vamos ver na Bíblia como é que a igreja, que é o lugar de cura, pode tratar dessa doença chamada pecado. E é disso que este texto especificamente trata. Veja como Paulo se refere no primeiro versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Esse é o assunto do texto. Se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, em algum erro, em alguma falha de qualquer tipo que você possa imaginar, um pecado que foi surpreendido. E ele diz então que o pecado pode surgir na igreja. Ora, não é um lugar de doentes, aonde buscamos a cura, não é um lugar de cura para os doentes que se chegam a este lugar. Então é comum que o pecado possa se manifestar também na igreja. E como diz a Bíblia, ele surge de repente. Ele surge de forma que a gente não espera. Ele pode surgir no meio da igreja de maneira a nos surpreender. E Paulo diz, se alguém for surpreendido em alguma falha.
Porque normalmente os pecados são escondidos, não é? Ninguém sai por aí dizendo, olha, meu pecado, olha, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Alguém sai por aí dizendo isso? Não. A gente simplesmente esconde aquilo que fizemos de errado. E gostamos de divulgar as nossas virtudes, os nossos acertos, aquilo que fizemos de bom. Mas os pecados são abafados, são escondidos. Então, quando ele fala do surpreender alguém em pecado, é porque isto se tornou público, se tornou notório. Então, Paulo, ele chama a atenção aqui de que nós precisamos ter atenção a esse problema chamado pecado. Se alguém for surpreendido, há preciso ter vigilância em relação a isso. E ele diz, se alguém, e ele está falando à igreja, se alguém, quer dizer quem aqui? Qualquer um de nós, somos um alguém desta igreja. Concorda comigo? O pecado não escolhe alguns. O pecado é algo com que nós lutamos a vida inteira. Como diz a Bíblia, a carne milita contra o espírito, são opostos entre si. E essa luta não tem data para terminar. Aliás, tem, quando morrer. Aí acabou a luta, né? Mas enquanto estiver vivo, nós vamos lutar contra o pecado. Então, quando ele diz se alguém, ele não está dizendo que o pecado é exclusivo de alguns grupos da igreja, que ele pode atacar a qualquer um de nós, e qualquer um de nós, a princípio, pode ser surpreendido. Por isso, o primeiro alerta desse texto é cuidado, é ter vigilância. Como Jesus também ensinou diversas vezes, vigiai. Vigiai é se manter acordado, se manter lúcido, atento ao que está acontecendo. E se lutamos contra esse inimigo diariamente, a luta contra o pecado é diária e a gente precisa ter cuidado com a nossa vida antes que o mal nos surpreenda. Antes que o mal nos pegue de bobeira, como se diz aí no popular. Então, a primeira palavra é cuidado. A advertência de Paulo é que a gente tem que ter cuidado, vigilância em relação ao pecado, porque é algo que pode surpreender qualquer um de nós e podemos ser surpreendidos pelo pecado, como Paulo diz aqui, e isso precisa ser notado por nós e nós temos que nos preparar para isso. Como que nós nos preparamos? Amados, como disse, a luta é espiritual, é da carne contra o espírito. Então as nossas armas são espirituais. Quando você vai se preparar para uma luta física, se alguém aqui luta, não sei se tem algum lutador no nosso meio, aí você vai se exercitar, você vai pegar peso, você vai pular corda, você vai fazer um monte de coisa para melhorar o seu físico, para enfrentar uma luta corporal. E como é que você enfrenta uma luta espiritual? Você fortalece o seu espírito. Você pratica coisas que fortaleçam o seu espírito para que ele esteja melhor, em vantagem, nessa luta contra a carne. Então, a gente precisa se preparar para isso e algumas coisas a Bíblia fala para nós. Eu quero começar lendo contigo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele traz uma palavra também bem conhecida no capítulo 5, no versículo 21 e no versículo 22. Primeiro aos Tessalonicenses 5, verso 21 e 22, ele diz assim: julgai todas as coisas, retende o quê? O que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, duas coisas Paulo nos ensina aqui. Primeiro, julgar. E aí há outra confusão na igreja que a gente diz assim, não, ninguém julgue ninguém. Não, a Bíblia não está dizendo para você julgar os outros, mas está dizendo para você julgar todas as coisas. Julgar todas as coisas envolve todas as coisas. Todas as circunstâncias, todas as situações, todos os relacionamentos, todos os negócios no qual me meto, todas as oportunidades que aparecem para mim devem ser julgadas. Julgadas por quem? Por mim mesmo. Baseado em quê? Nos critérios da verdade. E aonde está a verdade? Na palavra de Deus. Então eu não julgo segundo a opinião dos outros, mas julgo segundo a palavra de Deus. E nisso eu devo julgar todas as coisas.
todas que envolvem a minha vida, devem ser julgadas, segundo nos diz Paulo. E ele diz, retenha então o que é bom. Para eu reter o que é bom, eu preciso discernir o que é mal. Eu preciso separar uma coisa da outra. Você já catou arroz, já catou feijão? Você vai lá e cata o que é bom, né? E aí o que é ruim você separa e joga fora. É assim que a gente faz. E é isso que Paulo está mandando a gente fazer. Você vai julgar todas as coisas, todas elas serão analisadas sob a ótica da palavra de Deus, e aí você vai reter para você aquilo que é bom. O que não é bom, joga fora. Esse é um passo importante para que a gente não seja surpreendido por pecados. Porque nossa base é a palavra de Deus, que nos diz o que é certo e o que é errado. E é com base nela que nós julgamos e selecionamos para a nossa vida aquilo que é bom e que isso nós queremos reter, queremos guardar. E depois, no verso 22, outro conceito importante, abstende-vos, ou seja, evite toda forma de mal. Alguns falam aparência do mal. Então a Bíblia diz que eu devo fugir do mal e da aparência do mal. Veja como é que as coisas se tornam mais claras a partir daí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas, também ensinou o apóstolo Paulo. Então veja, julgar todas as coisas, reter o que é bom, fugir da aparência do mal. Há coisas que são boas, mas que têm a aparência do mal. Há coisas que são lícitas, mas que não convêm. Elas não são erradas em si mesmas. Circunstâncias, decisões, aquisições, coisas que a gente faz na nossa vida. Talvez não sejam erradas por si só, mas não convém. Entende isso? Isso é a aparência do mal. Ah, mas não tem nada a ver, é a palavra que a gente mais ouve, né? Mas parece mal, mas cheira mal. Já usou essa expressão, isso aí me cheira mal. Mas é certo, não é pecado, não é totalmente errado, mas cheira mal, tem a aparência do mal. Então, antes que o mal piore, tem um ditado popular que diz, antes que o mal cresça, corte pela cabeça. Já ouviu esse ditado? É isso que a gente tem que fazer. Isso é fugir da aparência do mal, para que eu comece a evitar problemas futuros na minha vida. Para que eu comece a evitar que esse mal, que esse se torne um pecado e eu seja surpreendido nesse pecado. Outra coisa que a Bíblia nos diz com muita propriedade está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, na carta de Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de vocês. Então, a segunda advertência aqui é que eu devo me sujeitar a Deus para conseguir resistir ao diabo. Esse discernimento de julgar todas as coisas, reter o que é bom, de saber que todas as coisas são lícitas, mas nem todas são convenientes para mim, porque podem ter a aparência de algo ruim, e eu também devo fugir da aparência do que é ruim. A maneira melhor que eu tenho para lutar contra essas coisas, que muitas vezes são enviadas pelo diabo. Você lembra que foi o diabo quem tentou Adão e Eva? Você lembra que foi o diabo quem tentou Jesus no deserto? Novidade, é o mesmo diabo que me tenta e tenta você. É o mesmo diabo. Está lá, velhão, velhão. O diabo é velho, sabe, irmão? Está lá ainda, tentando eu, tentando você, do mesmo jeito. E a Bíblia diz que eu não devo tentar lutar contra esse velho, não, porque ele é velho, mas é forte. A Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar a Deus. Ela não diz que eu preciso ir para a academia para dar um soco no diabo, que eu preciso fazer uma corrida de 10 quilômetros para ficar forte para o diabo. Não. A Bíblia diz que eu tenho que me colocar debaixo de Deus. Porque quando eu me coloco debaixo de Deus, quem foge é o diabo. Ela não diz que eu tenho que correr atrás do diabo, dar uma gravata no diabo. Não, ela diz que eu me sujeito a Deus e ele corre de mim. Se eu pensar em enfrentar o diabo, ele já correu. Por quê? Eu estou sujeito a Deus. Melhor tratamento de pecado que existe é essa nossa sujeição a Deus.
observando esses princípios da palavra de Deus. Porque isso é algo sério e, como Paulo diz, se alguém, ou seja, inclui todos aqui, inclusive eu, temos problemas que precisamos enfrentar em todas estas áreas, porque somos ainda e temos ainda aquilo que a Bíblia chama de natureza humana. Na carta de Paulo aos Colossenses, eu quero ler contigo o capítulo 3, aos Colossenses, capítulo número 3, no versículo 5 e versículo 6, olha o que está escrito, Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo diz assim, olha, os filhos da desobediência, que não são nenhum de nós aqui, amém? Tem algum filho da desobediência aqui? Se você é crente, a Bíblia diz que você é filho da luz, que você é filho da obediência e não da desobediência. E Paulo diz, olha, os filhos da desobediência, eles estão sempre debaixo da ira de Deus. Por quê? Eles estão sempre em prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Eles estão sempre na prática dessas coisas e por isso permanece sobre eles a ira de Deus. Mas ele diz, ó, vocês que são filhos da luz, filhos de Deus, precisam fazer morrer isto em vocês, porque vocês também são capazes de fazer isto. Vocês são capazes de praticar essas coisas também. Então, façam morrer esta natureza terrena. Ela ainda habita em nós. A Bíblia diz que em Cristo nós temos uma nova natureza, a natureza de Deus, porque fomos criados novamente por Deus no Espírito. Isso é verdade, mas isso aconteceu no Espírito. E na carne? Na carne, a velha natureza ainda está lá. O velho homem ainda está lá. Por isso Paulo manda a gente abafar esse velho homem, manda fazer morrer essa velha natureza. Ora, se crente não tivesse mais isso, ele não precisava dizer o que disse aqui. A gente tem uma nova natureza, mas ainda convive com essa velha, que precisa ser subjugada. E a melhor forma de fazer isso é o que disse Tiago: submeta-se a Deus, submeta-se ao Senhor, julgue todas as coisas, retenha o que é bom, use o discernimento, entregue sua vida a Deus, guarde o seu coração, evite aquilo que parece mal, embora possa até não ser intrinsecamente mal, mas tem a aparência ruim, não convém, não é conveniente para você que é cristão. Fazendo isso, você evita muitos problemas na sua vida. Então, sem obediência a estas e a outras advertências bíblicas, o que vai acontecer é o que disse Paulo aqui no texto que a gente leu. Pode ser que algum de nós seja surpreendido, como ele diz, surpreendido em alguma falha, em algum pecado. E aí, por falta de vigilância, tantos exemplos bíblicos nós temos de pessoas de quem não se esperava isso, mas que acabaram por ser surpreendidas. Caim talvez seja o primeiro, ou o segundo, se a gente tirar Adão e Eva, né? Foi surpreendido num assassinato terrível. Tinha tudo para dar certo a vida de Caim, mas deu errado, porque ele deu razão, deu vazão a todos esses princípios de uma natureza humana que sempre habitaram na sua vida. A gente tem Sansão, a gente tem Davi, exemplos, né, de pessoas que jogaram fora algumas oportunidades tremendas na sua vida por erros que cometeram. Não quer dizer que não foram perdoados, mas foram, e alguns deles sofreram problemas graves que se perpetuaram, que marcaram suas vidas, como foi a vida de Davi, nunca mais foi a mesma, embora tenha sido perdoado. O apóstolo Pedro também negou Jesus, não é? A gente sabe desses exemplos bíblicos, e tudo isso nos leva a uma conclusão. Primeira providência que a gente tem que tomar em relação ao pecado é vigilância. Vigilância de acordo com os termos bíblicos, alguns dos quais nós lemos aqui essa manhã.
E que mais Paulo nos diz? Voltando ao texto, ele diz: irmãos, falando com a gente, se alguém entre vocês aí for surpreendido em alguma falta, vocês souberam do pecado de um irmão, vocês que são espirituais, está falando com alguém aqui? Tem algum espiritual aqui? Tomara, né? Que nós todos, não é, irmãos? Aí é que vai se distinguir quem na igreja é espiritual e quem não é. E é possível que existam pessoas na igreja que não sejam espirituais, ainda estão no trabalho de aperfeiçoamento, ainda estão no trabalho que a Bíblia chama de santificação, que é um progresso constante nas suas vidas para que se tornem espirituais. E o oposto disso é o carnal, não é, irmãos? E aí, como é que é carnal, como é que é espiritual? A carne milita contra o espírito. Quem você alimenta mais, ganha. Quem você treina mais, ganha. Você exercita a carne ou você exercita o espírito? Nada contra, tá? Você ir para a academia, malhar, ficar bonitinho. Mas se for só isso, tua carne vai ficar ótima para o pecado. Mas o teu espírito, fraquinho, fraquinho. Então, o problema aqui é o fortalecimento espiritual. Para que a gente, então, seja, como Paulo diz, espiritual. E a evidência dessa espiritualidade se dará da forma como nós lidamos com o pecador. É disso que ele vai falar aqui. Olha, você que é espiritual, corrige esse pecador. Mas corrige com espírito de brandura. O que é brandura? Brando, manso, né? Com espírito manso. Corrija com mansidão. E guarda-te para que você também não seja tentado. Ele fala o espiritual. E eu espero que ele esteja falando a todos nós essa manhã. Como que nós devemos agir com o pecador que pode ser surpreendido no meio da igreja? Um de nós pode acontecer isso conosco. O primeiro passo que ele determina aqui para levantar este que caiu é a correção. Queridos, não há outro remédio para o pecado senão a correção. O pecador precisa ser corrigido. Por que precisa ser corrigido? Porque é um erro. Um erro precisa ser corrigido ou precisa ser esquecido. Veja bem, você no colégio fez a prova, errou. Você se conforma que o professor diga apenas que você errou, mas olha, está tudo bem, você vai passar de ano assim mesmo. Ou que ele corrija o exercício e te mostra a resposta certa e te mostra o que você deveria ter feito. O que vai ser melhor para você? Alguém aqui vai dizer passar de ano, né? Olha lá. É melhor, né? Esquece isso aí, foi um errinho só, pode passar, pode passar. Pagou, passou. Antigamente é isso, né? PPP. Papai pagou, passou de ano, não tem problema. Agora até no municipal, no estadual, andou tendo isso também. Passa direto, né? Todo mundo passa, não tem problema nenhum. Mas isso é bom para você? Não. O bom é ser corrigido. O bom é dizer, olha, isso você errou por causa disso, disso, daquilo. O certo seria isso, aquilo, outro. É a correção do exercício. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o pecador precisa ser corrigido. Mas de que maneira ele precisa ser corrigido? Ele fala aqui. Ele fala com brandura, com espírito, não com grosseria, não com estupidez, não com carnalidade, né? Você não corrige com carnalidade porque você é espiritual. Por isso é de você que é espiritual que você o corrija. Porque se o carnal for corrigir o que caiu, olha que problema, né, irmão? Você vai dizer para ele, ó, antes de tentar me corrigir, vai acertar a tua vida aí e tal, safado. Não é isso que você vai falar? Evidentemente. Por quê? Para corrigir alguém, você precisa, antes de tudo, estar no espírito. E aí, corrigi-lo aplicando esse princípio que é da brandura, né, da gentileza. E a igreja, ela também precisa ser uma comunidade de confronto, em que há um confronto com o meu erro, com o meu pecado. A palavra ministrada na igreja não pode ser só água com açúcar, como se diz. Ah, Jesus te ama, você é lindo, está tudo maravilhoso. A palavra precisa nos confrontar para que eu possa enxergar o meu erro, porque o pior do que errar é errar e não saber que estou errando. Isso talvez seja o pior. Errar e não ter ninguém para me dizer que eu errei.
Não tem ninguém para falar, olha, isso não está certo, não tem ninguém para me corrigir. Então a igreja é um lugar de correção, mas só quem pode corrigir é o espiritual. E só pode corrigir se ele for espiritual com brandura, não é? Com gentileza, com amor, dessa forma que a Bíblia nos fala. Por quê? Porque o pecado é um problema sério. Veja Romanos capítulo 7, versículo 13, um pouquinho antes, diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado é maligno, ele é sério, não é algo com o qual nós podemos brincar, mas ele precisa ser confrontado, ele precisa ser corrigido e ele precisa ser tratado, porque no que não há tratamento, há apodrecimento, há adoecimento, piora. Toda ferida que você não trata tende a apodrecer, tende a piorar, tende a gangrenar. Então há necessidade de haver cura, só que o confronto e a correção decorrentes disto não significa humilhar e expor o pecador. Eu não preciso expor, porque ele já foi exposto. Não é o que diz a Bíblia? Ele já foi surpreendido no pecado. Não é mais necessário dizer, olha, fulano aqui, errou. Quem está aí com tomate, vamos tacar. Tomate que é macio, né? Antigamente era pedra. E Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não era o tomate, era a pedra. Então, o que está dizendo a Bíblia é que eu não devo ficar fazendo a propaganda do pecado do irmão, ou expor o faltoso à vergonha pública, mas corrigi-lo. Corrigir é mostrar para ele o que ele deveria ter feito. Mostrar para ele o que ele não deveria ter feito. Mostrar para ele que aquilo que ele fez não está correto, diante da palavra de Deus que quer o melhor para mim e para ele. Então eu preciso ser, como igreja, intolerante com o pecado, mas amoroso com o pecador. Você consegue entender esse conceito que Deus está nos ensinando? Não é para a igreja ser tolerante com o pecado. E como a igreja se torna tolerante com o pecado? Dizendo assim, isso aí não é pecado mais não. Isso aí está na moda. Por exemplo, fazer sexo antes do casamento. Isso aí, pastor, peraí, século 21, tu vem falar disso? Isso aí pode. A gente já é velho. Né? Namoro velho. Namoro de gente com mais de 60 anos. Pode ter? Pode. Pode namorar. Não pode namorar com mais de 60? Com 70 pode namorar? Pode. Mas pode transar? Não, não pode. Pode. Namorar pode namorar à vontade, mas transar não pode. Para transar tem que estar casado. Pastor, mas isso é tão antiquado? Mas eu tenho que ser intolerante, porque isso é ruim. Mas se você errou, eu tenho que te amar e tenho que te ensinar. Você não deveria ter feito isso, porque isso prejudica a tua vida espiritual. Isso traz culpa para o teu coração. E se você não se sentir culpado, pior ainda, porque aí a tua mente já está cauterizada. Aí é pior ainda. Isso é um exemplo de tantos outros que eu poderia trazer aqui, com os quais nós temos que ser intolerantes com o pecado. E não tolerar, dizer, não, tá tudo bem, isso aí agora é moda, isso aí não tem problema mais não. Né? Daqui a pouco vai ser moda, um monte de coisa aí, irmãos. Né? Casamentos e tantas outras coisas. Para que casar? Daqui a pouco vai ter isso também. Amigo, como é que é juntado? Amigo de fé, sei lá como é o nome do ditado aí, né? Essa é moda, para que casar? Até a lei já reconhece a união estável, não precisa mais casar. Isso é ser tolerante com o pecado? Não, mas amoroso com o pecador. Se você fez errado, a igreja tem que estar aqui para te corrigir, para te dizer a verdade, para te dizer o que você deveria ter feito, e não para jogar você no lixo, esfregar na tua cara e te humilhar e te envergonhar, porque Deus não faz isso. Não é a igreja que vai fazer. Deus ama o pecador. Na verdade, essa frase está errada. Deus não ama o pecador. Deus amou ao pecador. A Bíblia diz, Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus se manifestou de forma tão maravilhosa que qualquer pecador pode ir a ele, crer e ser salvo. Agora, dizer que Deus ama o pecador dá a impressão que ele continua amando mesmo você praticando o pecado. Isso não é verdade, isso é mentira. Biblicamente isso é mentira. Deus não ama o pecador. Ele amou. Ele amou e deu tudo que era necessário para que você seja salvo. E a igreja está aqui para reproduzir esse conceito, de trazer salvação para as pessoas, de trazer uma alternativa de acerto em detrimento do erro que ela cometeu. E se alguém errar no nosso meio, da mesma maneira deve ser tratado, confrontado com amor. Porque o propósito da correção não é fazer propaganda do erro e nem da nossa santidade. Isso é outra coisa importante que Paulo toca aqui, mas levar o pecador a restaurar a sua santidade. Parece que aquele que aplica a correção sem esse princípio acaba sendo um divulgador da sua própria santidade. Olha, eu não sou pecador igual a você. Isso me lembra aquele publicano que orava do lado do fariseu. Lembra disso? Fariseu e publicano orando, um ao lado do outro. E o fariseu dizendo, graças te dou, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu sou maravilhoso. Eu não sou como esse publicano, desgraçado, que nem sei quem deixou entrar na igreja. Era assim que ele orava. Mas Jesus, olhando para a oração do publicano, que batia no peito e dizia, ser propício a mim, porque eu sou pecador, confessando os seus pecados, Jesus disse, esse foi para casa justificado. Se tornou justo, o outro não. O outro já acha que é justo. O outro já acha que é bonitinho, que é corretinho. Esse aí eu não tenho nada para fazer na vida dele. Então, o propósito da correção não é fazer propaganda da nossa santidade. Porque quem corrige hoje pode errar amanhã. Quem corrige hoje pode tropeçar amanhã. Isso continua e é por isso que Paulo vai dizer aqui para nós, no mesmo texto, guarda-te para que não sejais também tentado. Guarda-te. Corrige, mas corrige com um certo temor, porque você também pode ser tentado. Não quer dizer que você vá cometer o mesmo pecado, mas você pode ser tentado a cometê-lo. Todos nós somos tentados diariamente, irmãos, nos mais diversos pecados que você possa imaginar. Mas ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Pecado é ceder à tentação. Mas Paulo diz, tome cuidado, corrija com amor, mas tome cuidado. Preste atenção, confronte com espírito de brandura, sem dureza, sem hipocrisia, sem insensibilidade, como se você não estivesse sujeito a uma queda, como se você fosse inatingível. Pelo contrário, a Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então Deus está dizendo, corrija cheio de amor de Cristo, na presença do Espírito Santo, para que você seja um instrumento de cura, porque o objetivo de Deus é curar o pecador e não traumatizar o pecador. Pecado já é ruim o bastante para provocar todos os traumas que a gente possa ter nessa vida. E muitos dos nossos traumas foram provocados por pecados. Mas o que Deus quer é a cura e não a traumatizar mais ninguém que já está traumatizado. A Bíblia diz que Jesus não veio para apagar a chama que fumega, né? Ele não veio para apagar, ele veio reacender. Ele não veio pisar a cana quebrada. Não, já está quebrada. Ele veio consertar. E é isso que nós, como igreja, representantes de Jesus, temos que fazer, e começando no nosso meio, queridos. Porque Paulo está falando aqui de pecado na igreja, não lá fora. Na igreja tem que ser assim, lá fora, da mesma forma. Advertir em amor, pregar a palavra de Deus em amor, mostrar ao pecador o seu erro e não ser conivente, intolerante com o pecado, mas amável com o pecador. Isto é a lição que Deus está nos ensinando aqui. O objetivo é cura e não trauma. A medicina, a palavra corrigir, ela é usada em vários casos.
restaurar um osso quebrado, corrigir deformidades. Tudo isso é o propósito de Deus. Nós queremos curar e não adoecer ainda mais. Mas até um remédio, quando é dado em dose errada, ele faz o quê? Ele adoece mais. Ele faz mal. Um remédio aplicado em dose errada não cumpre o seu propósito e ele pode piorar a situação do doente. E como eu disse, confronto com humildade. Guarda-te, diz Paulo, para que não sejas também tentado. Guarda-te. Não posso me julgar melhor ou mais forte do que aquele que eu estou corrigindo. Não sou superior porque estou corrigindo, porque não caí no pecado que ele caiu, mas posso ter caído em outros, posso ainda vir a cair em outros. Então a posição de quem corrige nesse caso não é a posição de superioridade. Eu acho que o bom professor não é aquele que se mostra superior ao seu aluno. Sabe quem foi o melhor professor de todos? Jesus, o mestre da Galileia. Aquele que na sua noite de despedida deu aquela aula maravilhosa, lavando os pés dos discípulos com a toalha, com a bacia, e depois dizendo: vocês viram o que eu fiz? Agora façam igual. O bom professor não é o que se mostra superior, mas é o que desce ao nível do aluno para levá-lo ao crescimento. Esse é o bom professor. E é isso que Deus está nos ensinando. Cuidado, então, para eu não condenar ninguém, para eu apenas corrigir, para eu apenas ser um instrumento de Deus para a cura e sempre contando com a misericórdia de Deus, porque ela é a causa de eu não ser consumido. Diariamente ela se renova sobre cada um de nós e é por isso que ainda estamos de pé. E segundo, eu quero te lembrar também do que diz o verso 2, então. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você consegue entender agora a que se refere esse versículo? Levar a carga um do outro. A maior carga que você pode ter na sua vida, que eu posso ter na minha vida, é um pecado. Esse é o maior peso de todos. Quando Jesus disse aquele lindo versículo, Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ele disse essas coisas em relação ao pecado. O maior peso que pode ter na sua vida, que te sobrecarrega, sobrecarga é algo que está acima do que eu posso carregar, é o pecado. Então, quando ele diz, leve a carga um do outro, é porque todos nós podemos, em determinado momento da vida, enfrentar o peso de algum pecado. E nisto podemos nos ajudar mutuamente, para isso estamos aqui, para que a igreja seja a comunidade da cura e não apenas da doença. Mas que ela seja a comunidade da restauração e não apenas da destruição, como infelizmente algumas vezes acontece. O fardo do outro precisa pesar em mim também. O seu fardo precisa pesar em mim, o meu fardo precisa pesar em você. A sua queda precisa me entristecer e não me fazer comemorar ou me achar melhor do que você. E é isso que Deus está nos dizendo através da sua palavra. Falar a verdade em amor, aliviando o peso que esmaga o pecador. Davi disse, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim. E aí, quando a gente aplica esse princípio, a gente consegue fazer com que haja restauração e cura. E aí, falar não apenas com palavras, mas com ações. Ações de restauração. Ações de ajuda, de suporte. Isso é levar as cargas uns dos outros. Que a gente entenda essa lição e, a partir de agora, que a gente ponha em prática aquilo que Deus nos ensinou. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por nós estarmos juntos ouvindo a Tua palavra, que traz instrução, que nos ensina a verdade, que quer corrigir o nosso comportamento antes que ele se torne um pecado. A Tua palavra vem como um alerta para nos ajudar a julgar todas as coisas, reter o que é bom,
para nos ensinar a nos submeter ao Senhor, para que o diabo fuja de nós, Pai. A palavra vem para nos ensinar a lidar com os nossos irmãos, a não pensar de nós mesmos mais do que convém, a não nos acharmos melhor do que os outros. A tua palavra vem para nos ensinar a fazer da tua casa uma igreja de cura, um lugar terapêutico, em que, ainda que alguém caia, nós possamos todos juntos ajudar a levantar. Porque queremos levar as cargas uns dos outros e cumprir a lei de Cristo, como diz a tua palavra. Queremos trabalhar em prol do que Jesus nos ensinou, chamando as pessoas a descansar e não colocando fardo sobre a vida delas, como o Senhor criticou tantos fariseus. Atam fardos pesados sobre a vida das pessoas, mas eles nem com o dedo querem carregar. Nós não queremos ser pessoas que colocam fardo nas pessoas, mas nós queremos ser aqueles que ajudam a carregar, que ajudam a aliviar o peso, trazendo correção, mostrando a verdade, falando a verdade, sendo intolerantes com o pecado, mas amáveis com o pecador. Nos ensina, Senhor, a fazer dessa forma. Ensina a cada filho teu na igreja a ser um instrumento de Deus na cura da igreja, na cura do irmão, na cura do pecador. É o que eu te peço, Pai, orando por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.